Bem, meus irmãos, vamos à leitura da palavra para a gente ter tempo de ministrar esta palavra e orar com vocês e por vocês, hein? Marcos, capítulo 10, versículo 46, é um texto bastante conhecido, o cego de Jericó. Diz assim: depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de mim. Jesus parou e disse: chama-o. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus queridos e amados irmãos, eu quero adiantar aqui para ministrar esta palavra para você, porque o tempo hoje não é muito grande, temos pouco tempo. É evidente que esta palavra é de conhecimento de todos. E eu sei que você que está me ouvindo agora, pela Rádio Capixaba e pelo canal da igreja, pela internet, você já deve ter ouvido vários pregadores comentando este texto sagrado, pregando, ministrando, baseado neste texto sagrado. E eu mesmo, talvez você já tenha ouvido eu ministrar a palavra baseado neste texto. A mensagem que eu quero vos trazer neste momento, talvez seja um pouco diferente de todas que você já ouviu, baseado neste texto, e de todas aquelas que eu já preguei também, baseado neste texto sagrado. Eu quero trazer esta palavra, talvez para um eixo um pouco diferente. Quero falar sobre cura total. Portanto, o tema é este: cura total. A palavra está falando sobre Bartimeu, o cego de Jericó, um homem que, na época em que Jesus palmilhava na terra da Palestina, exercendo o seu ministério público, este homem era cego e ele vivia mendigando à beira do caminho, isto é, pedindo esmolas. Eu fico observando este texto sagrado e eu fico maravilhado, eu fico maravilhado de ver a forma como Jesus atua na vida deste homem. Fico maravilhado como Deus cura a alma, cura o espírito e o corpo das pessoas que se abrem
para ele. Este homem, a sua cura foi total, por isso o tema desta mensagem é cura total. A sua cura foi total. Eu quero trazer aqui alguns tópicos para organizar esta mensagem. No primeiro tópico, vamos analisar ligeiramente a seguinte questão: Deus quer nos curar de forma total. Ouça bem, Deus quer nos curar de forma total. Estou dizendo que Deus quer te curar, ouvinte, de forma total. Espírito, alma e corpo. Esse homem, ele vivia à beira do caminho mendigando. Meus amados irmãos, nossas enfermidades espirituais e emocionais podem nos colocar à beira do caminho como um mendigo espiritual. Quando nós estamos doentes, espiritualmente e emocionalmente, essa doença pode nos colocar à beira do caminho. Caminho da tristeza, à beira do caminho da amargura, à beira do caminho da depressão, à beira do caminho do isolamento social. Quantas pessoas, espiritualmente falando, doentes, emocionalmente abaladas, que estão à beira do caminho da tristeza, da amargura, da angústia profunda, da depressão e do isolamento social. E estas pessoas estão precisando de cura. Mas esta cura, ela tem de ser espiritual e emocional. Quando a cura deste homem começou? Quando foi que este homem começou a ser curado? Sua saúde começou a ser restabelecida, seu emocional, seu estado espiritual. Quando ele ouviu falar que Jesus passava por ali. Deixa eu falar algo para você. Jesus está sempre passando. Ele nunca parou de passar. Ele está sempre passando diante de você. Porém, as pessoas muitas vezes não percebem, ou se percebem, não faz questão dele, porque estão envolvidas demais, distraídas demais. Umas estão distraídas com seus afazeres, com seus bens. Outras estão distraídas exatamente por causa de seus problemas espirituais, emocionais, as circunstâncias da vida, e as pessoas acabam focando demais nos problemas, nas circunstâncias. E Jesus está passando e as pessoas ignoram. As pessoas não percebem. E quando percebem, não fazem caso nenhum dele. Esse homem, Bartimeu, ele começa a receber a sua cura espiritual, emocional, física, quando ele sabe, quando ele percebe que Jesus de Nazaré está passando. E ele então
vê em Jesus o remédio infalível para a cura da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, é aí que ele aproveita uma coisa que se chama oportunidade. No segundo tópico desta mensagem, eu digo para você, muitas oportunidades em nossas vidas são únicas. E naquele momento, este homem, Bartimeu, ele percebe sabiamente que ele estava tendo uma oportunidade. Na verdade, ele não sabia que aquela oportunidade era a última, era a primeira e a última da sua vida. Estava diante dele uma única oportunidade e a última para ele sair daquela mazela. Então, por isso eu estou dizendo, muitas oportunidades são únicas. Quando ele sabe que é Jesus de Nazaré, é como se ele pensasse assim: esta é a minha oportunidade. E eu vou abraçá-la. E ele começou a fazer o quê? Ele começou a clamar. Mas ele clamava com insistência. Ele clamava com persistência. Ele clamava com perseverança. Ele não brincou com a oportunidade que estava diante dele. Oportunidade é parte indispensável do sucesso. Há muitas pessoas que brincam com a oportunidade. Não percebem que aquela oportunidade é parte indispensável do seu sucesso. Quantas pessoas na vida secular tiveram grandes oportunidades de empreender, de ser grandes empreendedores no mercado de trabalho, no mercado empresarial, mas brincaram com a oportunidade, deixaram escapar a oportunidade, perderam a oportunidade. E muitas destas pessoas não tiveram outra oportunidade. Na vida espiritual, não é diferente. Quantas pessoas tiveram grandes oportunidades de Deus para ter a sua vida transformada, para ter a sua vida mudada, para ter os seus pecados perdoados. Quantas pessoas estão tendo esta oportunidade, mas estão brincando com esta oportunidade? Quantas pessoas sabem que estão no caminho errado? Quantas pessoas sabem que o salário do pecado é a morte e que estão caminhando para a perdição? Enquanto Jesus está dizendo: vinde a mim, eu vos aliviarei,
te sararei, perdoarei os teus pecados, te salvarei. E as pessoas estão brincando com a oportunidade. Preferem o gozo do pecado. Preferem reincidindo nos mesmos pecados e não querem se arrepender, mesmo sabendo que estão no caminho errado. E se arrepender, Jesus vai perdoar e vai salvar. Mas elas não querem. Estão brincando com a oportunidade. Este moço, Bartimeu, ele não brincou com a oportunidade. Ele abraçou aquela oportunidade que era única na sua vida. Jesus estava a caminho de Jerusalém e estava passando pela estrada a caminho de Jericó, onde ele estava à beira, pedindo esmolas. Jesus nunca mais voltaria a passar por ali, porque ele chegaria a Jerusalém e lá em Jerusalém ele seria morto, crucificado. Então ele passava por ali pela última vez. Era a primeira e a última oportunidade de Bartimeu para ser curado na alma, no espírito e no corpo. E ele abraça essa oportunidade. Jesus continua passando. Jesus está passando aí, na rua da sua casa, diante de você. Você está tendo a oportunidade de se arrepender, de se converter, de consertar a sua vida com Ele, de se entregar a Ele e de ser curado no corpo, na alma e no espírito. Número 3. Para alcançar objetivos elevados em Deus, é preciso vencer obstáculos. Há muitas pessoas que querem alcançar objetivos elevados em Deus sem se esforçar para vencer obstáculos. É preciso você que quer vencer na vida, que quer alcançar objetivos elevados em Deus, vencer obstáculos. Você precisa ter disposição de lutar, de enfrentar os obstáculos. Quais são os obstáculos? Primeiro, obstáculos internos. São aqueles obstáculos que existem dentro de nós mesmos. Por exemplo, o medo, o complexo, o sentimento de culpa, o pessimismo, o conformismo. Às vezes temos de sair da nossa zona de conforto. Temos de vencer o nosso pessimismo. Precisamos romper com esse complexo de inferioridade. Precisamos avançar e vencer o medo. Porque quem fica preso em seus medos, em seus complexos de inferioridade, em seu pessimismo e em seu conformismo, não vai chegar a lugar nenhum. Então é preciso vencer esses obstáculos internos. Segundo obstáculo, externos.
Quais são os obstáculos externos? Por exemplo, pessoas que não querem ver o nosso triunfo. Pessoas que não querem ver o seu sucesso. E por isso chega para você dizendo que não vai dar certo, que você tem que não adianta lutar. Não tem uma palavra de encorajamento, é só palavra de desânimo. Estas pessoas, você precisa entender que elas não querem ver o seu triunfo, o seu sucesso. A oposição. É preciso vencer a oposição, o negativismo. Você veja bem que Bartimeu, ele venceu obstáculos. Para alcançar o seu objetivo, aquele objetivo elevado em Deus, ele venceu obstáculo. Venceu primeiro os obstáculos internos. Ele rompeu com o medo, rompeu com o complexo de inferioridade, porque ele tinha um complexo de inferioridade. Ele tinha o problema da cegueira. Havia um complexo de inferioridade. Ele se sentia inferior às demais pessoas. Ele era pedinte de esmolas. Ele era mendigo. Ele tinha de vencer aquele obstáculo, o medo, o complexo de inferioridade, o pessimismo, o conformismo. E ele venceu. Mas depois ele teve de vencer os obstáculos externos. As pessoas que não queriam ver o triunfo dele. Muitos dos próprios discípulos, a Bíblia diz que quando ele começou a gritar e a clamar e a orar, filho de Davi, tem compaixão de mim, os discípulos, alguns deles, se opuseram, dizendo, cale a boca, cego, não incomode o mestre. Era um obstáculo externo que ele tinha de vencer. Cale a boca, cego. Não incomodes o mestre. Oposição. Alguns dos próprios discípulos se opuseram, dizendo, ele não vai te atender. Negativismo. Pare, cale a boca, fica no teu lugar. Mas ele enfrenta. Meus irmãos, os campeões sempre superaram e superam obstáculos, tanto internos quanto externos. E quanto mais ele sofria oposição, aí a Bíblia diz que mais ele gritava, mais ele lutava, mais ele orava. E ele clamava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se nós queremos alcançar objetivos elevados em Deus, precisamos igualmente vencer obstáculos. Quais os objetivos que você quer alcançar em Deus? Tanto na vida secular, como na vida espiritual e ministerial. Saiba que para você alcançar esses objetivos, você precisa vencer obstáculos. E para vencer obstáculos, precisa lutar. Número 5. Número 4, né? Perdão, número 4. Não importa onde e como o homem esteja, Deus se importa com ele. Você entendeu? Eu vou repetir. Não importa
onde e como você esteja, Deus se importa com você. Dá para entender isso? A Bíblia está dizendo, no versículo 49 do texto em foco, que quando ele começou a clamar, aí diz o versículo 49, e Jesus vendo, parou e mandou que o chamasse. Quando todos pensavam, aquela grande multidão, que Jesus ia passar direto, que Jesus não ia se importar com aquele mendigo, Jesus parou, vendo e ouvindo, mandou que o chamasse. Não importa onde você esteja e como você esteja, Deus se importa com você. Enquanto a multidão olhava, a sociedade olhava para aquele mendigo e não via absolutamente nada de importante na vida daquele homem, Jesus olhou e viu a imagem de Deus na vida dele. Jesus se importou com ele e surpreendeu a todos, principalmente aqueles que diziam, cale cego. Jesus surpreendeu-os, dizendo, chame ele. Jesus se importa com você. Quem sabe você se sente rejeitado pela sociedade, por aqueles que você achava que eram seus amigos. Jesus ama você e ele se importa com você. Não importa onde e como você esteja, Jesus se importa com você. Número 5. Ouça bem. Querer é o primeiro passo para a solução do problema ou para você alcançar a sua bênção. Querer é o primeiro passo. Quando aquele homem chegou diante de Jesus, Jesus perguntou para ele, que queres que eu te faça? Muitos precisam, mas não querem. Pelo menos, se querem, suas atitudes dizem ao contrário. Quem quer precisa ter a atitude que justifica o seu querer. Jesus nunca empurra a porta. Ele bate e espera que você abra a porta. Por isso ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quantas pessoas precisam? Jesus chega, bate a porta e elas não querem abrir a porta. Não basta precisar, é necessário querer. Porque muitas pessoas precisam, mas não querem. Ou se querem, repito, não têm a atitude que justifica o seu querer.
Ser curado da cegueira implica em mudanças. E nem todas as pessoas desejam mudar. Nem todas as pessoas desejam assumir responsabilidades, comprometimento. Quando este homem foi curado, sua vida mudou. Ele assumiu responsabilidades com aquela mudança, comprometimento. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Ele passou a ser discípulo, se comprometer com ele, se responsabilizar com o reino de Deus. Quantas pessoas que fogem de Jesus, fogem da igreja, porque não querem se comprometer responsabilidade com o reino de Deus. Para encerrar, número 6, Jesus o curou física e espiritualmente. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Ou seja, eu quero enxergar. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Cura total. Que coisa linda. Cura total. Este homem foi curado totalmente, restaurado integralmente. Ele foi curado no seu espírito. Qual foi o resultado disso? A salvação. Ele foi curado na alma. Qual foi o resultado disso? Senso de valor próprio. Ele foi curado no corpo físico. Qual foi o resultado disso? Passou a enxergar. Deixou de ser o lixo da sociedade. Deixou de ser a escória da sociedade. Ganhou um ideal para o qual viver. Foi curado no corpo, na alma e no espírito. Cura total. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que em Cristo Jesus não há escassez. Em Cristo Jesus há pleno perdão para todas as criaturas. Em Cristo Jesus há gozo para fazer todos os corações transbordarem. Em Cristo Jesus há paz suficiente para todas as almas. Em Cristo Jesus há força para todos os fracos e a saúde para todos os doentes. Em Cristo Jesus há justiça para todos os injustiçados. Há abundância para todos os necessitados. Em Cristo Jesus há sangue para purificar todos os pecados. E em Cristo Jesus há salvação para todos os perdidos. Este homem foi curado no corpo, na alma e no espírito. A sua cura foi total. Jesus quer te curar no corpo, na alma e no espírito. Ele quer restaurar você totalmente. Que Deus te abençoe.